vamos abrir a Bíblia no Evangelho de Mateus, agora capítulo de número 17. Aqueles que já estão conosco há um bom tempo, esses sabem que estamos estudando sistematicamente o Evangelho de Mateus. E hoje compete a nós meditarmos neste capítulo do verso de número 1 até o verso de número 13. Evangelho de Mateus, capítulo 17, do versículo 1 ao versículo de número 13. Diz assim o texto: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou, em particular, a um alto monte. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Ouvindo os discípulos, caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. E descendo eles do monte, ordenou-lhes Jesus: A ninguém conteis a visão até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Mas os discípulos o interrogaram: Por que dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu: De fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram, antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que lhes falara a respeito de João Batista. Vamos ter uma palavra de oração? Oremos. Magnífico Deus, a palavra do Senhor está diante de nós, a mesma fora lida. Estamos aqui para que o Senhor fale conosco, nos abençoe e nos traga o conhecimento da verdade dia após dia, porque queremos crescer no conhecimento e na graça do Senhor, praticar aquilo que o Senhor tem para nós. Portanto, ó Deus, como igreja do Senhor, pedimos, fale conosco, para que glorifiquemos o nome santo do Senhor mais e mais. Assim eu oro e a minha oração eu faço em nome de Jesus. Amém. Quem aqui já ouviu falar no Rinso? Talvez, se você tiver uma idade um pouco avançada, você já tenha ouvido falar sobre essa marca, que é uma marca de sabão em pó. E foi a primeira marca de sabão em pó produzida no Brasil. Ela foi fabricada aqui em 1953, na Vila Anastácia. As pessoas naquela época estavam acostumadas a lavar as roupas com barra de sabão. E então, quando chegou nas rádios a propaganda, quando se falava sobre um sabão em pó, as pessoas não deram tanto crédito, ficaram com receio. E então, assim, as pessoas saíam, os funcionários da empresa saíam batendo de porta em porta, para demonstrar a eficácia do sabão em pó. E então ia lá no tanque das donas de casa, né? Ia lá e lavava a roupa com sabão em pó, e assim mostrava que o sabão em pó realmente limpava a roupa, deixando-a branca. Para quem tem crianças, essas pessoas sabem muito bem o quanto é importante um bom sabão em pó para limpar a roupa, para deixar limpinho, né? Agora imagine na década de 60, na década de 70, quando as mulheres tinham que lavar as fraldas das crianças, né? As crianças faziam as necessidades e aí
aquela cor amarelada, ficava na fralda, né? E a mulher tinha que ir lá e limpar e deixar bem limpinho, porque afinal de contas ela não ia sair com o filho dela desejoso que alguém olhasse para a fralda meio que manchada. E então assim nós temos a chegada do sabão em pó no Brasil com uma promessa de que o branco ficaria muito branco. E quando nós olhamos a propaganda do Rinso, é exatamente isso que é prometido, o branco mais branco. E quando nós pensamos nesse aspecto, nós pensamos no texto da transfiguração e, inclusive, outros evangelistas narram a mesma história, e nós temos a perspectiva de que é dito de que nem mesmo um lavandeiro conseguiria alvejar aquela roupa de Jesus, deixando-a branca. E quando nós pensamos nessa perspectiva, nós olhamos o aspecto da transfiguração, o aspecto do branco, da iluminação que parte do Senhor. E aí vem uma pergunta: o que seria essa transfiguração? O que seria esse branco irradiante que aparece na roupa do Senhor Jesus? O texto diz que a roupa fica branca e muito branca. Nós encontramos saindo luz da face do Senhor Jesus, como que um sol resplandecente. E então fica a pergunta: o que seria essa transfiguração? Além disso, o que isso significa? O que seria a transfiguração? A transfiguração aqui é dita nesses termos: o rosto e a roupa do Senhor brancos e iluminadas, a roupa iluminada e o rosto brilhante. Mas o que seria isso dentro da perspectiva bíblica? Qual o objetivo? Além disso, uma outra pergunta: por que Jesus falou quanto a não relatar o evento ali presenciado por aqueles 3 discípulos? E a pergunta: por que estavam ali Moisés e Elias? Por que 3 dos discípulos e não todos os discípulos? E na nossa prédica, diante dessa situação, eu gostaria de dar o seguinte tema a esse sermão, que vai narrar a história desse texto, já apontando para a grande ideia, para aquilo que o texto tem a nos ensinar. E o tema do sermão é a glória vindoura manifestada na visão da glória de Cristo. A glória vindoura manifestada na visão da glória de Cristo. Portanto, já adianto, como o próprio tema diz, que aqui Jesus mostra a sua glória, mas isso aponta também para a glória vindoura do Senhor. Mas antes, eu gostaria de dizer que os relatos dos evangelhos são relatos singulares. De todos os textos da Bíblia, nós deveríamos ter um grande apreço pelos relatos do evangelho, porque, como o próprio nome diz, quanto ao estilo literário destes 4 livros, aqui nós encontramos o evangelho. Nós encontramos a salvação de Deus dentro da realidade de que nós estávamos perdidos e mortos nos nossos delitos e pecados, e o Senhor nos deu vida. E o Senhor, portanto, nos deu vida através de Jesus Cristo. Nós começamos a estudar na semana passada o Senhor Jesus se revelando de uma maneira mais intensa, e não só na semana passada, mas na semana retrasada também, quanto à questão dos seus sofrimentos, quanto à questão da sua morte, quanto à questão de quem ele era, no aspecto dele ser o Cristo, como nós cantamos aqui hoje. E então o Filho de Deus encarnado, ele passa a falar quanto à cruz, o que até então não havia acontecido, mas no capítulo 16 nós vemos essa perspectiva. Passou Jesus a ensinar que ele deveria padecer na mão dos principais dos sacerdotes, morrer e ressuscitar. Então nós temos essa perspectiva da morte do Senhor Jesus, apontando para quem ele era e o que ele faria. Ele era o Filho de Deus encarnado, o Cristo, e ele nos salvaria por intermédio da cruz. E aqui nós temos agora a manifestação desse Cristo em glória, para confirmar aquilo que ele estava dizendo. Inclusive, a pauta, o assunto dessa conversa
com Moisés e Elias era a cruz. Nós temos, portanto, aqui a revelação de Cristo dentro do aspecto do contraste em relação aos seus sofrimentos, que ele anunciou e que ele está anunciando, contrastando exatamente com a glória que está nele, e que haveria de se manifestar de uma forma ampla depois da sua ressurreição, no corpo glorificado, depois da sua ascensão, e os outros aspectos, como nós falamos nos sermões anteriores, dos estágios da sua exaltação. E aí vem uma pergunta retórica: dos eventos bíblicos, e aí, como eu já disse que o evangelho é singular, então você deveria pelo menos escolher um evento do evangelho. Mas dos eventos bíblicos, quais ou qual você escolheria para presenciar, caso isso fosse possível? Vamos dizer que você tem uma máquina do tempo, e você vai lá no passado, e você desejaria observar, ver algum evento, algum relato bíblico. É certo que é muito difícil de escolher. Talvez você escolheria o nascimento do Senhor Jesus, os anjos aparecendo e anunciando aos pastores sobre o nascimento do Senhor, talvez vê-lo na manjedoura, ou até mesmo vê-lo na cruz, morrendo por você, morrendo por mim, ou talvez você desejasse vê-lo ressurreto, sendo assunto aos céus. Então, eu sei que é muito difícil escolhermos um evento dentre tantos eventos magníficos e gloriosos que temos nas Sagradas Escrituras, e isso, como eu disse, é até impossível. Tem um desenho para criança, agora eu tenho assistido quase todos os desenhos de criança, já conheço bastante, mas tem um que é um desenho cristão, ele se chama Superbook, talvez você já tenha ouvido falar ou assistido. É um desenho que faz exatamente isso que eu estou relatando aqui. Existem duas crianças que têm um robozinho, e então ali o Superbook é um trocadilho com o livro, que no caso é a Bíblia, e um homem acaba desenvolvendo um poder tecnológico de transportar aquelas crianças nos textos da Bíblia, e assim elas entram no livro, vão lá e presenciam a história bíblica e tudo mais. Mas como nós não temos o Superbook, como nós não conseguimos, você fica só na imaginação, no desejo de poder presenciar um momento espetacular do Senhor Jesus, da vida dele aqui na terra, ou qualquer outro, dependendo da sua escolha, a escolha é sua e tudo mais. Mas eu gostaria de dar uma sugestão: se um dia você conseguir, lógico que é ironicamente que eu estou falando, mas se um dia você conseguir viajar no tempo, eu gostaria de dizer que esse evento aqui deveria estar no top 3, e eu vou dizer por que deveria estar no top 3. Não sei quantos aqui conhecem o Puskás. Puskás é um prêmio que a FIFA dá para os 3 melhores gols do ano. Então, ali os jogadores de futebol fazem aqueles gols espetaculares e bonitos, e então vai para júri popular. As pessoas na internet escolhem qual o melhor gol, os profissionais da bola, e ali de vários gols eles selecionam 3 para no dia específico dizer qual é o melhor. E então é mais ou menos isso que eu gostaria de dizer para você. Se tem dificuldade para escolher, pelo menos selecione dentre os 3 esse evento. E por que esse evento é tão glorioso quanto os outros que eu acabei citando? Imagine a cena. Primeiro, foi presenciado por poucos. Isso já mostra a singularidade do evento. Depois, você está no monte e de repente você consegue olhar para Cristo sendo ali diante de você, transfigurado, e o rosto dele resplandecendo como um sol, a própria roupa do Senhor branca, 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 e então, de lambuja, por você estar ali, você vê assim, ninguém mais, ninguém menos do que Moisés, do que Elias, ali está junto conversando com o Senhor Jesus. Aí de repente uma nuvem envolve você,
imagine uma nuvem brilhante, então você acaba sentindo a presença de Deus ali de uma forma tão intensa, que você é envolvido por uma nuvem iluminada, e não é uma nuvem de fumaça de um espetáculo humano, mas é um espetáculo divino, uma apresentação e uma manifestação divina que vem através de uma nuvem gloriosa, e a presença do Deus Pai está ali ao ponto daquela nuvem, você ainda de lambu já ouve Deus falar com você: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Então você tem aí vários eventos da manifestação desse Deus, uma manifestação gloriosa, magnífica e estupenda. É por isso que eu digo que você deveria escolher esse evento como um daqueles que são considerados como os eventos gloriosos das Sagradas Escrituras. E lógico que aqui eu estou fazendo uma apresentação desta realidade, deste evento, desta forma, para que você possa entender a singularidade e a grandeza deste evento na história da redenção e no relato bíblico, tanto que os 3 evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, narram sobre este fato. Se alguém chegar até para você, mostrando a singularidade desse evento, Jesus diz: olha, não fale nada para ninguém. Se alguém falar alguma coisa para você assim, olha, é de um evento grandioso e estupendo, dizendo o seguinte: olha, você não pode falar nada para ninguém, pelo menos por um tempo, né? Eu não sei se você tem o mesmo sentimento que eu tenho, de coceira na língua, quando alguém fala assim: eu vou te contar uma coisa, mas você não fala nada para ninguém não. Às vezes fala bem assim: nem me falasse que não era para falar nada para ninguém, porque agora eu estou com vontade de falar, né? É igual quando alguém fala bem assim: olha, disfarça, mas não olhe para o lado não. Aí você dá vontade de olhar, né? Comigo acontece isso também, mas fiquem tranquilos que só dá vontade, tá bom? Podem continuar confiando em mim. Mas o Senhor Jesus diz sobre algo glorioso e grandioso que eles deveriam ocultar temporariamente, porque existia um propósito grandioso e glorioso, assim como a visão que eles tiveram, assim como a percepção daquela cena também era grandiosa e gloriosa. Depois de narrar dessa forma explicativa e aplicativa o que aconteceu nesse texto, gostaria de interpretá-lo agora. Perceba que o versículo de número 1, nós lemos a seguinte expressão que inicia essa narrativa: 6 dias depois. Mateus narra que foi no espaço de 6 dias, mas 6 dias depois do quê? Dos eventos narrados anteriormente. 6 dias depois de Jesus falar sobre a crucificação dele, sobre a morte, sobre a ressurreição, depois de Pedro ter declarado que Cristo era o Filho do Deus vivo. Então, esses 6 dias depois traz uma conexão do que estava sendo dito com o texto aqui agora narrado. E o interessante é que Mateus ele é preciso. Em vários momentos das Escrituras nós encontramos a expressão cerca de tantos dias, e dando um espaço de tempo não muito certo, mas aqui é preciso. 6 dias depois ocorreu a transfiguração, 6 dias depois de Jesus narrar os eventos registrados aqui no capítulo 16, mais precisamente no finalzinho. Por que isso é importante? Como eu disse, porque conecta o nosso texto com um texto que foi dito anteriormente. E primeiro, Jesus, ele revela sobre a cruz, ele revela sobre os seus sofrimentos, mas também ele está se revelando em sua glorificação. Quando nós pensamos na revelação de quem é Jesus, agora visivelmente aqueles discípulos estão vendo a glória do Senhor, e isso dá mais força para a fé deles, porque eles estão presenciando o Deus, o Cristo, ali em sua glória, em sua majestade, e eles estão ouvindo a voz do Senhor Jesus, a voz de Deus Pai, melhor dizendo, que dizia: este é meu filho amado, a ele ouvi. Então tudo que Jesus diria para os discípulos, eles deveriam ouvir e acreditar, até a repreensão de Jesus quanto a Pedro, e tudo que fosse quanto à previsão da sua morte e da sua ressurreição, com base nesse fato de que ali está sendo testificado que Jesus realmente é o Filho de Deus. Ali é perceptível visivelmente,
e que Jesus realmente é quem ele estava dizendo, e conforme a declaração de Pedro dizia. E dentro desse aspecto, nós podemos então dizer claramente que aqui nós temos a revelação de Cristo na glória, que então há de se manifestar depois da sua morte, na sua ressurreição. E então nós encontramos esse aspecto aqui que precisa ser salientado. Além disso, o texto termina no versículo 27 e 28 do capítulo 16, falando sobre essa glória deste Cristo. E então o próprio versículo 27 fala que Jesus, o Filho do Homem, há de vir na glória de seu Pai. E isso então é aqui reafirmado na glória visível que os apóstolos têm. Nós já falamos no sermão passado que a glória do capítulo 28 se refere aos atos da exaltação de Cristo, como a ressurreição, a ascensão aos céus, eventos que demonstram esse Cristo glorificado e não necessariamente a segunda vinda, que é um evento da exaltação de Cristo, mas que é separado dos outros eventos, porque esses outros eventos se cumpriram e as pessoas viram, e o texto fala isso, que aqueles que estavam vivos não passariam pela morte até verem se cumprir esse estágio de exaltação, e como nós já salientamos, se refere, portanto, à ressurreição do Senhor e tantos outros aspectos mais. Por causa dessa conexão, alguns intérpretes bíblicos acreditam que essa glória do Senhor Jesus manifestada se referia a esta glória aqui da transfiguração. Alguns dizem, que glória é essa que aqueles que estiveram vivos na época do Senhor Jesus viriam? E então alguns intérpretes bíblicos acabam dizendo que seria então a transfiguração. Nós já falamos sobre isso, que não basta apenas uma palavra rápida dizendo que o Senhor Jesus usa a seguinte sentença, que daqueles que ali estavam, alguns estariam vivos, e estes veriam então o Senhor vir em sua glória, em sua dignidade real, em sua glória real. E essa questão de alguns estarem vivos não se coaduna com o texto aqui, porque no espaço de 6 dias, dificilmente alguns dos discípulos haviam morrido, daqueles que ouviram originalmente a mensagem do Senhor. Portanto, num espaço-tempo maior. E no mínimo, Judas não viu e morreu antes de Cristo ressuscitar, e portanto Judas não viu Cristo nessa dignidade real vir nessa glória. E até mesmo o que é mostrado no versículo 28 é que seria algo muito maior, num espectro maior, e não simplesmente para 3 pessoas, no caso Pedro, Tiago e João. Mas há uma validade da conexão do capítulo 16, no finalzinho, com o capítulo 17, mostrando, portanto, já trazendo uma interpretação aplicativa, portanto, a validade. E qual é essa validade? De que aqueles apóstolos que viram isso e nós que ouvimos deles este relato, então, para eles ficaria muito marcante no coração e na mente de que Cristo realmente viria, porque em uma dignidade real, em uma glória fantástica, porque eles viram Cristo sendo transfigurado, e isso então aponta para a realidade como um gostinho daquilo que haveria de ser manifestado ainda no futuro mais distante. E aqui nós temos o Cristo glorificado de uma forma diferenciada, porém temporária. E é isso que nós entendemos como sendo o aspecto da transfiguração. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso à frente. Um segundo aspecto, ainda no versículo de número 1, é que Jesus leva somente Pedro, Tiago e João. É interessante esse aspecto de um grupo seleto. E isto já aconteceu quando Jesus ressuscitou a filha de Jairo. Então o Senhor pediu que todos se retirassem, ficassem só os pais da menina e Pedro, Tiago e João. No momento em que o Senhor orava ali no Getsêmani, o Senhor deixou os discípulos em um local, avançou um pouco mais com Pedro, Tiago e João, e ali de uma forma mais próxima, mais íntima, eles ficaram, e Jesus se separou um pouco deles, mas ainda na presença deles orando.
e só levou então Pedro, Tiago e João para que esses estivessem juntos com o Senhor. Agora a pergunta é: por que aqui no nosso texto esses três foram os escolhidos? E por que eles são escolhidos em detrimento dos outros? Nós precisamos ser sinceros com a interpretação bíblica. E por mais que eu tenha algumas conjecturas, mas a Bíblia não fala, não há uma razão tão clara nas Escrituras ao ponto de nós afirmarmos e dizermos a partir da Bíblia o seguinte: olha, foi por causa disso, disso e disso. É certo que o Senhor tinha uma estima e um propósito para estes, mas ainda assim esses propósitos são ocultos, porque Tiago, João e Pedro têm uma atuação na igreja diferenciada, mas Tiago, a sua vida é ceifada rapidamente. Então nós não sabemos e não podemos dizer ao certo a razão desses três estarem lá e não os outros, mas é importante relatar que eles precisavam estar ali, porque dentro do propósito de Deus isso deveria ser de conhecimento público, e ainda que eles não falaram isso até a ressurreição do Senhor, porque eles foram advertidos quanto a isso, mas eles precisavam ser testemunhas visíveis da glória do Senhor a fim de transmitir esse relato para a igreja. E então nós temos um objetivo de ser visível aos olhos daqueles que estavam presentes, para que esses fossem testemunhas da glória do Senhor, como o próprio evangelista João fala na sua primeira epístola, na sua primeira carta, que eles viram, apalparam o Cristo, o Deus Todo-Poderoso, a glória do Senhor. O texto ainda fala que eles foram levados, esses três, pelo Senhor Jesus a um alto monte. Há uma discussão no campo teológico, por causa da região onde eles estavam, qual seria esse monte. E então há duas interpretações de que poderia ter sido no Monte Tabor ou no Monte Hermon. Esses dois montes são os montes mais famosos daquela região, mas também não temos como precisar o monte, porque não é dito em qual monte eles estavam, porque no final das contas isso pouco importa o local. O que realmente importa é o que lá aconteceu. E o que foi que aconteceu? Então o versículo de número 2 vai dizer: e foi ele transfigurado. E o que seria então essa transfiguração? A palavra grega e que foi traduzida aqui por transfigurado, é metamorfo, de onde vem a nossa expressão metamorfose. E a ideia da palavra metamorfose é mudança de forma, e a ideia da transfiguração é uma mudança da figura, é a mesma ideia. Então o Senhor Jesus, quando ele ressuscitou em um corpo glorificado, glorioso, ao ponto de alguns discípulos de Maria olharem para o Senhor Jesus e não reconhecerem. E então aqui, em um aspecto sobrenatural e glorioso, o Senhor muda a sua aparência, a sua figura é transformada, e ele então se manifesta desta forma àqueles que ali estavam. E que mudança era esta? Uma mudança no aspecto do seu rosto, que estava brilhando, e um brilho que é comparado à luz do sol. Não sei se você gosta de ficar olhando para o sol, né? Eu sei que não, porque você sabe que isso vai trazer um prejuízo para as suas vistas, e é bem ofuscante. E imagine uma roupa que é branca e muito branca, ao ponto de estar até iluminando, né? Então nós encontramos aqui uma glória diferenciada, e essa mudança na forma e no aspecto visível do Cristo é uma mudança temporária. E isso acontece diante dos três, como uma experiência para que eles aguardassem realmente esse Cristo glorioso que haveria de se manifestar em seu reino, e isso em contraste com a sua figura de humilhação, aquela visão que eles tiveram do Cristo na cruz, o Cristo sendo açoitado na sua humilhação, uma questão do sofrimento que traz uma desfiguração quanto à questão das suas feições. O próprio Isaías, no capítulo 53,
vai dizer que não havia formosura, nem aparência, nem beleza para que ele fosse desejado, e ali está falando sobre o servo sofredor. Então, o contraste da glória deste Cristo está exatamente apontando para o contraste da sua humilhação, da cruz, dos seus sofrimentos. E então, nós devemos esperar a ressurreição, que só vai acontecer depois da cruz, da humilhação e da morte. E o texto diz que então aparecem Moisés e Elias, e os dois conversam com o Senhor Jesus. Aqui nós estamos vendo um aspecto glorioso, magnífico, no relato da transfiguração. Porque Moisés e Elias, inclusive, quando citados dentro do judaísmo, dentro do cristianismo, os dois vêm em pares. E os dois representam duas épocas que se assemelham em alguns aspectos e que se diferenciam no aspecto de complementarismo. O que isso significa? Moisés, ele foi morto, ele morreu, melhor dizendo, ele morreu, e Elias, ele foi arrebatado, transladado. Dentro de uma perspectiva escatológica, assim, quando o Senhor vier na sua dignidade real, na sua glória, quando ele vier, ele vai ressuscitar aqueles que morreram, e ele há de transladar, de arrebatar aqueles que estiverem vivos. Nós encontramos Moisés e Elias como sendo o resumo de todo o Antigo Testamento. Por quê? Porque Moisés é aquele que deu a lei. Então, quando se fala sobre a lei, se fala sobre Moisés. E quando se fala sobre Elias, se fala sobre os profetas. E é assim que se resume o Antigo Testamento, entre lei e profetas. Quando nós observamos os dois, nós encontramos os dois vivendo em um período crítico, um período complicado dentro do contexto de Israel. Percebam que Moisés surge no contexto de escravidão e Elias no contexto em que Acabe levava ao povo de Israel uma adoração dos ídolos, do poste-ídolo. E então nós encontramos esses homens falando e indo contra reis, e reis que rejeitavam esses homens. Não houve no período da história humana mais milagres do que esses dois períodos, excetuando o período de Cristo Jesus. Então, o período da igreja cristã primitiva, e mais precisamente o período de Jesus Cristo, foi um período de grandes e intensos milagres. Excetuando o período de Moisés, nós temos os maiores e grandiosos milagres, e no tempo de Elias também. Esses, como eu disse, foram rejeitados pelo próprio povo. Moisés foi rejeitado pelo próprio povo. Nós encontramos Elias sendo rejeitado pelo próprio povo. Nós encontramos os dois subindo no monte, o Monte Sinai e o Monte Horebe, para buscarem a Deus, e lá eles conseguem ver a glória do Senhor manifestada, uma teofania. Nós encontramos esses aspectos no Velho Testamento. Nós encontramos, portanto, similaridades, e nós encontramos esses dois homens conversando com o Senhor Jesus. Qual era a agenda daquela conversa? Já salientei, o Evangelho de Mateus não narra isso, mas se você der uma olhada, você vai observar que em Lucas, no capítulo 9, lá é dito que eles estavam falando sobre a cruz, sobre a morte. Lucas capítulo 9, versículo 31, fala qual era a pauta, a agenda, o assunto daquela reunião e daquela conversa. Eles falavam sobre a cruz, sobre a morte do Senhor Jesus. Então nós encontramos ali a exaltação de Cristo, mas a exaltação de Cristo associada com a humilhação de Cristo. E nós não podemos retirar uma realidade da outra, porque a morte do Senhor e a humilhação de Cristo é o que faz com que nós sejamos salvos. Mas a ressurreição do Senhor é o que também faz que sejamos salvos, mediante a vitória de Cristo sobre a morte, sobre o inferno e sobre tudo mais. E ele nasceu, portanto, para a cruz. O objetivo do Senhor sempre foi a cruz, sempre foi morrer por nós. Ele se encarnou para isso. Portanto, aqui nós encontramos a centralidade do Evangelho sendo discutida por Moisés, Elias e Jesus. Esse é o assunto ali, o assunto da cruz. Então o texto continua dizendo que Pedro
bem prestativo, diz: bom é estarmos aqui, vamos fazer 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Não sei como Pedro, e o texto não deixa claro isso, como Pedro reconheceu alguém que viveu há muito tempo atrás, talvez ouvindo a conversa, de alguma forma ele conseguiu identificar que ali estava Moisés e Elias. E então nós encontramos essa expressão de Pedro, e é uma expressão aparentemente piedosa, né? Afinal de contas, olha o que é que ele fala: vamos fazer 3 tendas. Ele não fala 6, porque estavam ali em número de 6. Ele se excetua, e ainda os outros 2, João e Tiago. Ele está até bem desejoso, bem intencionado de suprir a necessidade ali daqueles 3, Moisés, Elias e Jesus. Mas o evangelho de Lucas e Marcos, esses 2 evangelhos, no capítulo 9, porque é no capítulo 9 que é narrado esse evento, em similaridade com o capítulo 17 aqui, Marcos 9 e Lucas 9, esses 2 evangelistas nos dizem que eles estavam dormindo, e eles ali acordam, e quando eles acordam, eles estão vendo aquela visão, e mais ainda, esses evangelistas nos dizem que Pedro não sabia o que estava dizendo, como que dando um parecer de que Pedro estava falando até uma coisa boa, mas ele não estava entendendo bem o que estava acontecendo, porque estavam aterrados de sono, e porque também ele queria estender um pouco mais aquele evento, mas também percebam a fragilidade do argumento de Pedro. Vamos fazer uma tenda para quê? Para proteger. Você faz tenda para proteger, né? Jesus, naquela glória manifestada, Elias e Moisés precisavam de tendas? É lógico que não. Então, quando nos é dito que Pedro não sabia o que estava dizendo, conforme Marcos e Lucas, é porque ele poderia até ter boas motivações, mas realmente ele não sabia o que falava. E o texto diz que Pedro ainda estava falando isso quando então a nuvem envolveu, a voz saiu dos céus, e então eles caem aterrados, de bruços, e eles estão ali com medo diante de tudo aquilo que está aparecendo, aquela nuvem, a glória do Senhor, a voz do Senhor, e eles caem de bruços, mas o Senhor Jesus logo em seguida coloca a mão neles e diz: não temas. E então, quando eles olham, eles percebem que Jesus está novamente sozinho, e somente os 3 estavam ali com o Senhor Jesus. E depois Jesus diz que eles não deveriam contar isso para ninguém. E então nós temos a passagem do versículo 9 ao versículo de número 13, e a pergunta sobre Elias. E a pergunta é interessante, se você der uma olhadinha aí, no versículo 10, os discípulos estão interrogando o seguinte: por que dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? É porque existia uma profecia de Malaquias de que Elias viria primeiro, mas cronologicamente eles não estão entendendo. O quê? Jesus se manifestou como Messias, Jesus se apresentou como Messias, e Elias só apareceu aqui. Então eles viram Elias e eles estão pensando: mas por que os escribas dizem que era necessário que Elias viesse primeiro? Porque o Senhor veio primeiro dessa manifestação visível. Então eles não conseguem equacionar cronologicamente o fato de Elias ter aparecido ali, apontando para o fato de que Jesus era o Messias, porque Jesus veio primeiro, e segundo o relato bíblico de Malaquias e os escribas falavam que que o Elias haveria de vir antes do Messias. E então o Senhor Jesus diz que na verdade Elias já tinha vindo, e as pessoas não reconheceram e fizeram tudo de mal com ele. E então Jesus faz novamente uma ponte para falar sobre a cruz, dizendo que de semelhante forma como eles não reconheceram Elias, que no caso era João Batista, eles entendem isso no último versículo que nós lemos, o versículo de número 13, e então porque não reconheceram Elias, que ali estava sendo demonstrado como João Batista, então assim também eles não iriam reconhecer Jesus como Messias, e por isso Jesus haveria de sofrer
como João Batista, e também ter um fim semelhante, ser morto pela mão desses que estavam no poder e com autoridade. Provavelmente Jesus disse que não deveria ser contado o fato dele estar com Moisés, Elias e a questão da transfiguração por duas razões. Provavelmente são essas duas razões. Primeiro, porque as pessoas no alvoroço poderiam colocá-lo como líder e um Messias político, porque que glória magnífica, grandiosa, estupenda. Então nós vamos elevá-los ao Messias, ao líder. E poderia também os religiosos desejar matá-lo por causa disso. Imagine falar que Moisés e Elias apareceu e Jesus estava brilhando, seria algo que com certeza escandalizaria os religiosos daquela época. E depois da ressurreição do Senhor, tudo isso faria sentido, porque eles viriam o Cristo ressuscitado, entenderiam que o reino do Senhor não é deste mundo, e eles então iriam olhar para a transfiguração como uma ponte para a sua ressurreição e para a sua vitória sobre a morte. Diante da interpretação do texto, agora gostaria de trazer as aplicações necessárias para as nossas vidas. Primeira aplicação vem nos seguintes termos: de muitos discípulos, Jesus escolheu 12. Não eram apenas 12 discípulos, eram 12 apóstolos, mas de discípulos existiam muitos. E dos 12, o Senhor escolheu 3 em alguns momentos. Qual a lição que nós podemos extrair daqui? Não é o objetivo do texto, mas como aplicação, nós podemos dizer o seguinte: assim acontece na vida da igreja, na existência dos cristãos. Alguns são escolhidos para desempenhar um papel, uma função, e aqueles que não são escolhidos não podem de maneira alguma sentir que foram excluídos. Imagine se você fosse escolhido para ver essa transfiguração, mas como eu disse, Tiago foi escolhido para ver a transfiguração juntamente com Pedro e João, mas de todos os apóstolos, o Deus eterno, glorioso e soberano escolheu Pedro e Tiago para serem presos. E desses 2 que foram presos por Herodes, Deus escolheu Pedro para ser libertado da prisão e escolheu Tiago para dar a vida em prol do evangelho. Então a escolha do Senhor não deve trazer nem tristeza para um cristão maduro e não deve trazer vaidade para um cristão maduro também, como se alguém se considerasse superior a outros pelo fato de ter sido escolhido para desempenhar uma função ou um papel. Deus escolhe aqueles a quem Ele quer, e isso envolve sofrimento e envolve uma gama de fatores que foge do meu escopo aqui. É provável que até essa escolha, pode ter suscitado no coração dos apóstolos um sentimento de superioridade em relação a eles, porque no capítulo 18, eles começam a discutir de quem é o maior no reino dos céus. E lá no capítulo 20, Tiago e João dizem para Jesus, fazem um pedido para o Senhor, para que no reino do Senhor, nesse reino glorioso, que já foi manifestado aos 2, eles queriam se assentar um do lado do Senhor Jesus, um a cada lado do Senhor Jesus, um à direita e o outro à esquerda. Então, talvez isso possa ter suscitado até uma questão de serem privilegiados. Olha, sabe como é que é, né? Fui escolhido e tal. Mas nós precisamos entender, e o próprio Senhor Jesus, nesse contexto, capítulo 20, vai dizer que eles participariam do sofrimento do Senhor, mas esta glória, o Senhor, Deus é quem daria no reino dos céus, e não competia ao Senhor Jesus, mas ao Pai. E então, dentro dessa perspectiva, nós precisamos, como igreja, aplicar dentro desse duplo aspecto. Não se sinta privilegiado quando você desenvolve alguma função no reino de Cristo, e também não se sinta desprivilegiado se em algum momento você for preterido em algum aspecto dessa realidade, porque no final das contas você não é preterido, você só não está desenvolvendo um aspecto específico dentro daquele espectro de atuação que lhe foi dito que você não participaria.
É isso que nós precisamos entender. A maturidade perpassa não por uma tristeza quando não somos escolhidos, e nem por uma vaidade quando não somos escolhidos, e nem uma vaidade quando somos escolhidos. Um outro aspecto importante que nós encontramos nos evangelhos é a questão do monte. E nós falamos aqui sobre qual seria o monte. E até a escolha desses dois montes é por causa do contexto geográfico e também dentro de um aspecto da escolha de um monte dentro daquela realidade, mas poderia ser qualquer monte, E o que eu gostaria de dizer como aplicação é que não há poder no monte, E infelizmente a teologia pentecostal e neopentecostal trouxe um desejo, um disparate quanto a um desejo de orar em montes, né? Vamos lá, porque o monte é o lugar da presença de Deus, o poder de Deus está ali no monte, né? E aí alguns chegam até o disparate de dizer que é porque está mais próximo de Deus, né? Se fosse assim, é só comprar uma passagem aérea, ir no avião e orar lá, porque fica mais perto ainda, né? Ou então algumas pessoas dizem que é porque está na paisagem, olha, tal, mas não há nenhum mandamento bíblico de orar em monte. Pelo contrário, o Senhor diz que nós devemos orar no quarto, em secreto. Mas por que o Senhor Jesus orava em montes? Simplesmente porque ele era alguém famoso, simplesmente porque ele realizava milagres, simplesmente porque a agenda dele era uma agenda conturbada, ele precisava de tempos a sós com Deus. E esse texto aponta para isso, porque se você continuar lendo, logo depois quando Jesus desce do monte, lá estão os outros apóstolos, os outros discípulos, uma grande multidão esperando o Senhor Jesus descer, um pai que levou um menino que estava sofrendo para que ele fosse liberto, e os discípulos não haviam conseguido libertar aquele menino do império das trevas, do poder de Satanás. E então nós temos todo esse aspecto. Então eu vou lhe dar um conselho, para você ir no monte orar. Você quer ir no monte orar? Então você tem que preencher esse requisito aqui, ó. Se um dia você não conseguir nem dormir em sua casa, porque é uma multidão lá batendo, gritando, querendo falar com você, e se porventura você não consegue nem ir para um hotel, nem fugir de qualquer jeito, porque as pessoas vão para lá, então meu conselho é, suba aqui na Serra do Lajeado, mas vá para um local onde ninguém vai te encontrar, não vá pela trilha certa não, vá para um lugar bem assim distante, que aí ninguém vai se aventurar a entrar numa noite, numa serra, né, lhe procurando, e aí você vai ter o seu tempo a sós com Deus. Lógico que é uma ironia. O que eu quero dizer com isso é que, infelizmente, existem algumas pessoas e às vezes até dentro da igreja presbiteriana, infelizmente, que tem essa ideia de que orar no monte é algo magnífico e fantástico. Na verdade, nós devemos ir no sentido do Evangelho, e o sentido do Evangelho está no fato de que Jesus disse para aquela mulher samaritana que achava que Deus estava presente em um monte. E Jesus disse que Jesus não estava presente num local circunscrito, e esse é o Evangelho que não está em Jerusalém, que não está em um local próprio, mas o Senhor Jesus Deus Pai busca os adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, nós precisamos entender isso, ok? Um outro aspecto que precisa ser salientado é o aspecto de Pedro não saber o que diz, como aplicação. Assim também acontece com muitos de nós. Nós precisamos fazer a leitura adequada antes de falarmos alguma coisa. Alguém já disse que nós temos 2 ouvidos para ouvir e uma boca para falar. E isso aponta para ouvirmos mais atentamente antes de falarmos, para refletirmos. O próprio Tiago, um outro Tiago, o Tiago que escreveu o seu livro, não o Tiago aqui, mas um outro Tiago, ele diz que nós devemos estar prontos para ouvir e tardios para falar. O que isso quer dizer? E a palavra tardios para falar é como se fosse retardado, e a expressão lá aponta para isso mesmo, é aquela pessoa que precisa ouvir, entendi. Ele demora para entender, mas isso quer dizer o quê? Que ele está ponderando para refletir muito bem no que ele ouviu, para só depois falar. E então a palavra pronto para ouvir é a palavra táxis, que é a mesma de táxi, que você chama e ele prontamente vem, né? Hoje falar sobre isso, daqui a algum tempo não vai fazer nem sentido, né? O Uber vai trocar o táxi aí
logo, logo. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que muitos na igreja fazem isso. Eles nem estudam sobre um assunto, nem se debruçaram sobre uma questão. Eles leem um texto difícil e falam bem assim: olha, esse versículo 28 aqui quer dizer isso. Peraí, mas você já estudou, já olhou, já meditou, já ponderou? Nós somos prontos para falar, para darmos opiniões. E o texto diz que Pedro, mesmo com boa vontade, ele não sabia o que estava dizendo. Alguém já disse que nós devemos primeiro pensar antes de falar e ler antes de pensar. Por quê? Porque nós precisamos falar com conhecimento de causa, até para dizermos não sei, e assim nós vamos procurar acertar mais. Com isso eu não estou dizendo que se você se preparar, pensar, refletir, você vai falar positivamente e acertar. Mas o que eu estou dizendo é que há uma probabilidade maior de você acertar se você ponderar e pensar antes de falar, e principalmente isso quanto a assuntos teológicos e bíblicos, para não ensinarmos coisas que são contrárias ao ensino do Senhor. Portanto, é mais salutar sabermos o que estamos dizendo do que passarmos por tolos teologicamente falando, nos passarmos por tolos teologicamente falando. Uma outra lição é a certeza da vida após a morte. Aqui está diante do Senhor Jesus Moisés e Elias. Elias que viveu 900 anos antes de Cristo e Moisés que viveu quase 1.500 anos antes de Cristo, 1.480 anos. E então nós pensamos o seguinte: esses dois que viveram tanto tempo antes da encarnação de Cristo, eles agora no período da encarnação de Cristo estão com o Senhor Jesus. Isso aponta para o quê? Para a vida que há após a morte. E aqui duas doutrinas são colocadas de lado por causa deste evento. A primeira doutrina é errônea, que até Calvino combateu no período da Reforma Protestante, a psicopaniquia, que é uma expressão que pega a questão do sono da alma, essa a identificação desse termo teológico, psicopaniquia, que é uma doutrina inclusive adventista, de que depois que a pessoa morre, o que é que acontece? Ela simplesmente entra num coma profundo, ela está dormindo, como você dorme, né? E aí depois quando você acorda, que dia é hoje? O que é que está acontecendo? Então a pessoa que dorme, ela simplesmente dorme, ela não tem consciência durante o período em que ela morreu, e depois ela só acorda na ressurreição. Essa é a doutrina do sono da alma. Mas aqui nós encontramos uma refutação dessa doutrina. Por quê? Porque é uma consciência em uma conversa de Moisés e Elias no espaço de tempo que configura a morte de Moisés e Elias vivo no céu, transladado, e então consciente os dois voltam para falar com o Senhor Jesus. Mas além de uma refutação dessa doutrina errônea e dessa heresia, nós encontramos também a refutação da heresia do aniquilacionismo. O que é essa heresia? É a heresia que diz que depois quando morre, pronto, acabou, deixa de existir, a pessoa é aniquilada, ela não mais existe, aí ela morreu, acabou. Como era você antes de nascer? Você não existia. Da mesma forma vai ser você assim depois de morrer, você vai deixar de existir. E nós encontramos aqui nesse texto bíblico a certeza da vida após a morte, porque Moisés e Elias estão ali os dois diante do Senhor Jesus, e o último inimigo a ser vencido é a morte, e portanto há uma vida eterna, e essa vida eterna está em Cristo Jesus. E aqueles que morreram em Cristo já desfrutam dos gozos dessa glória eterna, não na sua completude, mas já desfrutam dos gozos celestiais e esperam a final ressurreição, a ressurreição dos seus corpos. Um outro aspecto é sobre a refutação da doutrina espírita, da comunicação com os mortos. Esse texto é um texto usado pelos espíritas para dizer o seguinte: nós podemos conversar com o morto, porque olha aqui, o texto da Bíblia está falando que Jesus conversou com pessoas que já tinham partido, né? Pelo menos um. E então pode-se falar sobre comunicação com os mortos. Primeiro, a Bíblia proíbe comunicação com os mortos, colocando como pecado. Então, como equacionar essa realidade com a outra, de que Jesus está conversando com Moisés que morreu? Gostaria de dizer o seguinte:
Nós não podemos pegar os fatos históricos da pessoa de Cristo e colocá-los na mesma proporcionalidade com os outros, ou com as outras pessoas. Por quê? Porque da mesma forma a gente teria que falar o seguinte: ressuscita dos mortos através do seu próprio poder, sobe aos céus, senta à direita de Deus, envia de lá o Espírito Santo, vem com poder e glória. Isso é possível para algumas pessoas? Não, não é possível. Então o relato histórico de Cristo é singular. Esse evento é singular. E percebam que o texto fala que Jesus estava conversando com eles. Pedro, Tiago e João não conversaram com eles. Então aqui há um aspecto bem singular e não aponta para uma doutrina errônea espírita da comunicação com os mortos. Pelo contrário, devemos olhar para esse evento que é único e singular, porque Cristo é singular e porque tudo que ele fez e como ele se manifestou é algo singular e magnífico. Além disso, uma outra aplicação que eu gostaria de trazer é que Jesus é o grande centro dessa história, o maior. Não é Elias, não é Moisés, mas o próprio Cristo. Esses foram grandes homens que estiveram ali, mas a voz foi: este é o meu filho amado, a ele ouvi, se referindo ao filho, e não a Moisés e Elias. As leis e os profetas falavam de Jesus. O próprio Moisés disse que Deus levantaria um profeta que seria maior do que ele e que o povo deveria ouvir esse profeta. Ele anunciava e falava a respeito de Cristo. Isso você pode encontrar em Deuteronômio capítulo 18, versículo 15. E o próprio Pai fala sobre a singularidade de Cristo. Portanto, as três tendas que Pedro fala, vamos fazer as três, dá até um sentido de igualdade, mas Jesus é superior, Jesus está acima de tudo, Jesus está acima de todos. Portanto, a nossa adoração é para o Filho, jamais é para Elias, jamais é para Moisés. A centralidade do assunto é a cruz, a salvação por meio de Jesus. Nós fomos salvos não por causa de Moisés, nós não fomos salvos por causa de Elias, nós fomos salvos por causa de Cristo. Por isso que Ele é o maior, por isso que Ele merece toda a honra e toda a glória. A nossa adoração é devida e deve ser exclusiva a este que venceu. Portanto, qual a implicação disso? Vou viver para aquele que me salvou, vou viver para honrar, e eu vou ouvir tudo que Ele tem para dizer a mim. E nós, portanto, devemos ouvir o que Ele disse nos textos anteriores. Vamos tomar a cruz e segui-lo, porque a Ele nós devemos ouvir e somente a Ele. Portanto, uma outra lição é sobre o medo e o conforto da glória de Deus em Cristo. Quando nós olhamos para este evento, quando a nuvem acaba encobrindo os três, quando eles caem com medo, eles estão fazendo o que é próprio do homem pecador quando está diante da divindade gloriosa do Senhor. O próprio João, na ilha de Patmos, ao ter aquela visão, também teve essa manifestação. O próprio Isaías, no capítulo 6 do seu livro, e tantos outros homens, quando viram a teofania de Deus, eles ficaram com medo. E tudo isso por quê? Por causa do homem pecador. Nós somos pecadores. O nosso primeiro pai, Adão, quando lá no jardim ele estava, logo depois de pecar, ele se escondeu, ele teve medo. Mas por quê? Porque o pecado entrou no coração dele. Mas ele tinha comunhão perfeita com o Pai. Antes da queda ele não tinha medo. Esse medo é próprio para nós que somos pecadores. E mesmo salvos, redimidos, mesmo assim nós devemos ter esse entendimento da divindade como sendo gloriosa, magnífica, portentosa. Agora, nós precisamos também olhar para o conforto que é dado no toque do Senhor. Não temais, tenham bom ânimo. E é essa perspectiva escatológica que aponta para a glória futura do Senhor Jesus. Quando nós estaremos na presença do Senhor e não mais haverá pecado em nós. E nós não teremos o medo que vai fazer com que nós venhamos ficar apavorados, petrificados diante do Senhor. Pelo contrário, a santidade plena e absoluta da glória de Cristo, que há de fazer com que nós sejamos ressuscitados pelo poder deste Cristo, haverá de fazer com que nós sejamos
servos do Senhor, entendendo a divindade do Senhor, mas sem medo da presença do Senhor, mesmo entendendo que vamos ser subservientes a esse Deus em toda a eternidade, ainda assim um conforto da glória eterna que há de se manifestar para nós e em nós em um corpo glorioso. Isso deve trazer conforto ao nosso coração, assim como foi conforto para aqueles apóstolos que ali estavam quando ouviram do Senhor Jesus: não temais, não tenham medo, com a presença e com a glória do Senhor aqui. A palavra vem nesses termos, portanto, o medo e o conforto. Ver o Cristo glorificado, que lição preciosa que nós podemos trazer aqui hoje à noite. Porque nós não podemos voltar no tempo, você não vai ter o Superbook. E lá naquela ilustração que eu dei, se você ficou um pouco animado achando que isso seria possível, eu gostaria de ser um profeta e dizer que isso nunca vai acontecer. Você nunca vai voltar nesse tempo aqui. E isso não deve trazer tristeza ao seu coração. Por mais que você tenha elencado lá dos 3 esse, ao meu conselho, ou até mesmo a ressurreição como sendo o primeiro evento que você desejaria ter visto, eu não gostaria de lhe deixar em desânimo, porque isso tudo aponta para o que o versículo 27 do capítulo 16 nos fala, de Cristo vir em glória no seu reino, com os santos anjos, para dar a nós as pagas necessárias quanto aos nossos labores. Portanto, nós devemos ter essa confiança de que esse Cristo virá em glória, em grande glória, e nós devemos, portanto, confiar e esperar a segunda vinda do Senhor. E por fim, a última lição é quanto ao discernimento espiritual através dos ensinos de Jesus. Porque eles não tiveram discernimento sobre a presença de Elias, do Messias, dentro daquela cronologia como nós falamos. Mas depois de Jesus ter explicado, eles entenderam. E é isso que, quando nós pregamos o Evangelho, interpretamos a Bíblia da forma como acreditamos, que é o ensino do Senhor Jesus, nós somos clarificados quanto ao conhecimento da verdade, e isso através do próprio Cristo. Portanto, os ensinamentos do Senhor nos trazem discernimento quanto às questões espirituais. E é por isso que nós precisamos estar atentamente ouvindo ao Senhor, aprendendo do Senhor, como Maria estava quedada aos pés do Senhor ao ouvir os ensinamentos, assim devemos ser nós, ouvindo a mensagem, as instruções da parte desse Cristo que venceu e que ressuscitou. E é sobre ele que pregamos e nós desejamos que ele venha, e é por isso que oramos sempre: Maranata, ora vem Senhor Jesus, porque aprendemos dele que ele voltará e somos ensinados para estarmos fortalecidos na expectativa e na esperança desse grande e glorioso dia. Que Deus nos abençoe e que Cristo seja glorificado através desta igreja, através desse púlpito, para a glória de Deus Pai.